News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Presidente Michel Temer diz a empresários japoneses que PEC do teto dos gastos é a medida mais séria no Brasil desde a Constituição de 1988. Renan Calheiros quer votar PEC do teto no início de dezembro. Congresso aprova crédito de 702 milhões e 500 mil reais para o FIES. Europeus e russos tentam novamente achar vida em Marte. Mercado de software em Maringá se consolida como importante polo regional de tecnologia da informação. A cidade é referência no setor, até mesmo fora do país. Agricultores têm usado a técnica da hidroponia na produção de verduras. Conheça as vantagens desse sistema de plantio. Microempreendedor inadimplente pode perder o cadastro. Trabalhadores cadastrados no MEI, microempreendedores individuais, devem estar em dia com as contas. Confira as informações sobre o cenário político direto de Curitiba com Simone Giacometti. Deputados vão deixar para novembro a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E hoje é dia da coluna sobre finanças pessoais com o economista Daniel Santos, além de uma entrevista com o vereador eleito Mário Hosokawa. Com essas e outras notícias, o Ponto com News está começando. Olá você, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 19 de outubro de 2016. A você, o nosso muito bom dia. Seja bem-vindo ao Ponto com News, informações da nossa cidade, da região e do Brasil inteiro, até às 8 da manhã. Ângela, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui no Ponto com News, levando a notícia para você. E você que nos acompanha pode interagir com o jornal através do WhatsApp no 9915-2376. 9915-2376. E a gente começa com informações da visita do presidente Michel Temer ao Japão. Ele já foi recebido pelo imperador japonês. E o presidente disse há pouco para autoridades japonesas e para lideranças empresariais que o Brasil vive um novo momento. Ele elegeu a PEC do teto dos gastos públicos como exemplo desse novo momento do país. Segundo o presidente, a PEC do teto é a medida mais séria desde a Constituição de 1988. Michel Temer avaliou que o encontro com empresários japoneses é uma parte fundamental da viagem dele ao Japão. E no Congresso, Renan Calheiros quer votar a PEC do teto dos gastos ainda no mês de dezembro. Para agilizar a contagem do prazo e antecipar a votação, serão realizadas sessões no Senado de segunda a sexta-feira. A expectativa é levar o texto a plenário por volta do dia 7 de dezembro. Agora são 7 horas e 5 minutos. E o mercado de software em Maringá tem se consolidado como um importante polo regional de tecnologia da informação. Para você ter uma ideia, nossa cidade é referência no setor até mesmo fora do país. Veja na reportagem de Andréia Sakugawa. Maringá é destaque internacional quando se trata de tecnologia. Essa empresa, por exemplo, já coleciona vários prêmios na estante. Tudo isso resultado de um negócio que começou há 6 anos. Nós começamos, é o nosso carro-chefe, a comercialização de softwares originais. Então nós atendemos empresas, né, em todo o Brasil que precisam de softwares da Microsoft, Autodesk, Adobe, enfim. E eu tenho um time especializado que consegue encontrar a melhor solução, né, de licenciamento para essas empresas. Além disso, nós temos soluções de segurança, então protegemos os dados, né, dos nossos clientes contra invasões, né, contra perca de dados, contra sequestro de dados. E o nosso carro-chefe hoje, nós somos pioneiros, né, na computação na nuvem, onde nós levamos toda a estrutura de dados dos nossos clientes para a nuvem. O Clemilson fala ainda sobre as novidades no setor da tecnologia. Você não compra mais um gerador de energia e tem na sua casa, você paga pelo que você consome.
A nuvem é exatamente isso. Você, ao invés de você comprar um monte de ativos, de servidores, computadores, etc., você paga por aquilo que você efetivamente usa. O poder computacional que você usou, você paga. Então, a nuvem é a grande novidade, né, que, na verdade, estamos trabalhando já há alguns anos, mas hoje tem se popularizado mais. E, além disso, nós temos sistemas como CRM, para você fazer a gestão de relacionamento com o seu cliente. E nós temos uma gama de soluções em softwares e aplicações, né, para o empresário conseguir realmente ter um grande desempenho no seu negócio. E para ele, a tecnologia é atualmente indispensável dentro das empresas. O empresário ele tem que entender que a tecnologia faz parte do seu negócio. Não é mais uma opção, não é mais um luxo ter um servidor ou um computador na sua empresa. Ele precisa preocupar-se com ele, com a tecnologia, com o que ele está consumindo, com o que ele está utilizando e tomar as decisões certas, né? E esse é o nosso papel. E é por isso que nós aí temos crescido tanto nesses últimos anos. Maringá tem crescido nesse setor e tem gente muito séria que faz um trabalho belíssimo na cidade e que assegura uma prestação de serviço de qualidade. O 6º relatório do Tribunal Superior Eleitoral sobre irregularidades nas prestações de contas referentes às eleições municipais continha erros e erros crassos. Conforme revelou a Folha de São Paulo, o erro mais grave foi a divulgação de que um beneficiário do Bolsa Família, sozinho, fez uma doação de 75 milhões de reais para um candidato. Pois bem, não foram 75 milhões, foram 75 reais. O doador foi o estudante universitário Pedro Henrique da Silva. Ele repassou os 75 reais para a agricultora Maria Geni do Nascimento, candidata a vereadora no município de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão do Pernambuco. O Tribunal Superior Eleitoral reconheceu o erro e diz que todo o problema se deve a um erro de digitação. O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira um crédito de 702 milhões e 500 mil reais para o FIES, numa decisão aguardada pelo governo para regularizar a situação dos beneficiários do Programa de Financiamento Estudantil. Deputados e senadores deram um sinal verde para que os recursos sejam destinados ao FIES. O projeto agora segue para o Palácio do Planalto e, tão logo seja sancionado, o ministro da Educação, Mendonça Filho, diz que imediatamente serão tomadas as medidas para a renovação de contratos antigos e efetivação de novos contratos do FIES. Agora são 7h10. Os trabalhadores autônomos que ganham até 60 mil reais ao ano podem se cadastrar no MEI, que é o microempreendedor individual. Assim, eles entram para o mercado formal e têm direitos como aposentadoria e auxílio-doença. Entenda mais esse assunto na reportagem. Mariane é organizada e controla direitinho as despesas e a receita do salão de beleza. Ela fez até um curso de administração e gestão. O espaço funciona em casa há cerca de 1 ano e recebe em média 40 clientes por mês. A cabeleireira optou por se tornar uma microempreendedora individual, sistema chamado de MEI. Assim, ela não fica na informalidade e paga uma taxa que cabe no bolso. Sempre que atendo uma cliente, anota no papelzinho e daí a gente faz por mês o quanto lucrou naquele mês, né? Para daí no final do ano juntar tudo. A Mariane está com o pagamento dos impostos em dia, mas nem todos seguem este exemplo. Hoje no Brasil, 59% dos microempreendedores individuais estão com o pagamento do MEI em atraso. O microempreendedor individual funciona praticamente como uma empresa. O valor mensal depende de cada categoria, mas não passa de R$50. Se o MEI ficar 2 anos consecutivos sem efetuar o pagamento de nenhuma guia e sem fazer a sua declaração anual, que são obrigações do microempreendedor individual, ele está com o seu cadastro cancelado. Agora a gente tem as informações do tempo e a Ângela quem traz para a gente. O
Obrigada, Ronaldo. Um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai contribui para manter o tempo instável. No Paraná, a manutenção do fluxo de ar quente e úmido favorece o forte aquecimento em todos os setores. Novamente, a previsão de pancadas de chuva com muitos raios e ventos fortes, principalmente no quadrante sul. Aqui no Noroeste, a chance para esses temporais é mais baixa. Vamos fazer um giro para ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, existe nebulosidade variável com previsão de ventos fortes e chuva durante a tarde. Mínima de 17 e máxima de 31. Sensação de abafado em Londrina. Existe previsão de pancadas de chuvas rápidas durante a tarde. Mínima de 22 e máxima de 35. Muito calor em Paranavaí. A diferença de ontem, hoje há previsão de ventos fortes. Mínima de 23 e máxima de 36. Campo Mourão tem nebulosidade e calor. Nessas condições, existe a probabilidade de chuvas rápidas, mínima de 20 e máxima de 34. Tempo seco, muito calor, sensação de abafado, rajadas de vento forte e previsão de chuvas rápidas. Essa é a previsão para os próximos dias em Maringá. Nessas condições, é preciso tomar cuidados especiais com a exposição excessiva ao sol e hidratar-se bem. Hoje, mínima de 23 e máxima de 36. Amanhã tem previsão de trovoada na parte da tarde, mínima de 23 e máxima de 35. Sexta-feira tem tempo parcialmente nublado, também com previsão de chuva com trovoadas na parte da tarde, mínima de 22 e máxima de 35. Sábado, a temperatura deve dar uma breve trégua, mínima de 21 e máxima de 31. Essa foi a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Tá abafado sim, tá quente, muito quente, desde domingo, né? Temperaturas bastante elevadas, o horário de verão chegou trazendo para a gente temperaturas muito elevadas e a gente tem expectativa que possa chover, como disse a Ângela, expectativa de chuva para hoje, para esses próximos dias, mas pelo menos, segundo as informações do CIMEPAR, a gente não tem aí quedas na temperatura não, a gente torce para que a chuva possa refrescar um pouquinho a temperatura, né? O clima fique mais ameno. Bom, a gente traz agora as informações dos aeroportos. Dá uma olhadinha agora na situação dos aeroportos. Aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e também o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Todos esses aeroportos estão abertos, estão operando normalmente nesta manhã. São 7h14 e a China cresceu 6,7% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2015. Com isso, a segunda maior economia global caminha para atingir a meta estabelecida por Pequim de expansão de ao menos 6,5% do PIB chinês neste ano. Por setores, o de maior crescimento na China foi o de serviços, com aumento de 7,6%. Europeus e russos estão tentando novamente achar vida em Marte. No início da tarde de ontem, russos e europeus vão tentar fazer seu primeiro pouso bem-sucedido em Marte. Digo, na tarde de hoje, ok? E esse fato é o fato do dia. Essa poderá ser a primeira missão bem-sucedida até Marte para europeus e russos. São 7h15. Daqui a pouco, para você que acompanha a gente, tem informações do mercado agropecuário. Mas antes, tem um recadinho da Ângela para você. Em 2016 está chegando ao fim. Isso mesmo, faltam menos de 3 meses para o término do ano. É o momento em que as empresas começam a decidir as lembranças para os colaboradores, clientes e parceiros. É sempre um desafio inovar nesse momento e fugir do tradicional, como, por exemplo, as cestas de Natal. As cestas normalmente não agradam a todos porque os itens ou as marcas nem sempre condizem com as preferências alimentares de quem as recebe. E aí começam os problemas. Um presente que não agrada realmente é algo que ninguém quer entregar ou receber, não é mesmo? Mas é muito fácil resolver esse problema. A cada ano aumenta o número de empresas que optam pelas cestas em formato de cartão. Os famosos cartões cesta de Natal ou presente. Diferente das cestas tradicionais, os cartões cesta de Natal não exigem espaços para armazenamento, custos logísticos e não estragam. Com certeza, são vantagens para as empresas.
Mas a grande vantagem é que agradam a todos, pois dão a liberdade para a pessoa escolher os itens que deseja adquirir ao montar a cesta de Natal. Com isso, é possível adquirir alimentos perecíveis como frutas, verduras ou congelados, ou até mesmo o tradicional peru da ceia de Natal. Liberdade de escolha. Esse é o presente que todo mundo quer. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles os cartões Cooper Multibenefícios, combustível e farmácia. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400. Coopercard, para uma vida melhor. Maringá sofre com a disparada dos números de assaltos, furtos e arrombamentos. E a situação vai ficar ainda pior se não enfrentarmos com coragem a questão das drogas. Hoje, 80% dos crimes cometidos aqui tem como causa o tráfico ou o uso de drogas. Nós vamos combater esse mal. Na minha gestão, vamos coordenar programas permanentes de prevenção e garantir tratamento para os dependentes. Vamos juntos? Vote 12. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Aqui aprendi tudo sobre a lei de Kepler. Aqui eu tirei uma dúvida sobre a tabela periódica. Aqui do meu quarto fiz um simulado que antes só dava para fazer em um cursinho. Aqui eu descobri a diferença entre mitose e meiose. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. .com News, nesta manhã de quarta-feira, você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso jornal vai junto com você até às 8 da manhã. E hoje, quarta-feira, a gente recebe daqui a pouco o vereador eleito, ex-presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocal, vai estar com a gente. E nós vamos também conversar com o professor economista Daniel Santos. Hoje ele vai falar, Ângela, sobre o horário de verão e como aproveitar o horário de verão para ganhar dinheiro. Eu estou curioso. Vamos lá. Na reta final da eleição presidencial americana, Donald Trump e Hillary Clinton se enfrentam no terceiro e último debate nesta quarta-feira em Las Vegas. A expectativa é por um confronto acirrado. Hillary tem 46% nas pesquisas de preferência nacional e Trump 39%. No colégio eleitoral, onde 538 representantes escolhem o presidente a partir do nome mais votado em seus estados, estima-se que Hillary tenha 256 votos contra 170 de Trump. E dos 112 restantes, a maioria ainda tende a escolher a democrata para desespero de Donald Trump. Agricultores têm usado a técnica da hidroponia na produção de verduras. Você vai conhecer agora as vantagens desse sistema de plantio na reportagem de Mariana Cateivas. Sol,
tempo seco e altas temperaturas. Em dias como esse, nada melhor do que um copo cheio de água. Água que mata a sede e é fonte de vida, inclusive para essas plantas que dependem dela por completo. Cultivadas por meio do sistema de hidroponia, não crescem fixadas na terra, e sim na água. É aqui, neste berçário, onde tudo começa. Aqui, cada muda é preparada, e só depois de 30 dias é que elas vão para o canteiro. A técnica é comum em países como Holanda, França, Japão e Estados Unidos, principalmente pelas condições climáticas. No Brasil, esse tipo de cultivo ainda não é forte. Um dos motivos é o alto valor que precisa ser investido para toda a estrutura do cultivo. Mas, segundo esse especialista, a aceitação deveria ser maior, pois o investimento vale a pena. Existe uma redução da quantidade de água quando você compara o uso externo, certo? Que você vai ter o processo de evapotranspiração, você vai ter uma redução aqui dentro, porque você encheu a caixa com a quantidade de água, tá? E ali você só vai realimentar para aquele nível que você desejou. Depois disso, essa solução ela é colocada em outras plantas. Então, tem uma vantagem. Outra, o produto que sai daqui é um produto limpo. Limpo, entenda, ele não sai com sujeira de solo, certo? Nem com pedaço de pedra, ele não sai com insetos, certo? É um produto que sai limpo e o agricultor colhe e embala, tá? Então, tem uma série, quantidade inumerável de vantagens. O José é o produtor responsável por essa estufa. Ele já morou na Inglaterra e conta com a experiência de quando trabalhou em Londres, além de estar na área da hidroponia há 10 anos. Ele cuida de todos os detalhes, até prepara a solução fertilizada que vai para a água do plantio. Aqui, ele planta alface, agrião e rúcula, desde a semente, e cuida até a venda de cada um. E com toda essa atenção, durante todo o processo, José conta que está realizado com a sua produção. Você tem um produto mais saudável, tem um produto mais fácil de trabalhar, né? Dia de chuva, dia de frio, está coberto, está protegido. Então, na realidade, se torna mais fácil. Só que tem os porém também, né? É trabalhoso, exige muita atenção, muito trabalho, não pode descuidar porque você perde planta. E tem uma série de cuidados, de tempo que você tem que dedicar a isso. Então, mas vale a pena. No final das contas, vale a pena. A gente traz as informações para você do mercado agrícola agora às 7 horas e 24 minutos. Mercado atento à crescente demanda das commodities. Esta semana começou com leve alta no milho em Chicago, nos Estados Unidos. Assim como a soja, as cotações do cereal permanecem sendo sustentadas pelos dados vindos da demanda. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou um novo boletim de embarques semanais. Paralelamente, os investidores também aguardam as informações sobre o avanço da colheita no país. Na semana anterior, o órgão informou que cerca de 35% da área plantada já havia sido colhida. E por aqui, os produtores ainda estão focados no plantio da soja e, consequentemente, na janela de cultivo do milho safrinha. A semeadura da safra de verão também tem a atenção dos agricultores nesse momento. Segundo o DERAL, no Paraná, cerca de 82% da área projetada para esta safra já foi plantada. Agora vamos às cotações. A arroba do boi gordo fica em R$ 150 em Maringá e R$ 152 em Campo Mourão. A saca do milho vem sendo comercializada a R$ 33 em Maringá e em Campo Mourão. A soja tem leve alta, vai para R$ 66,50 em Cascavel e em Maringá. A saca do café baixa R$ 1 em Umuarama, vale R$ 430 e permanece em R$ 463 em Maringá. E agora você acompanha com a gente uma entrevista que foi realizada em Curitiba com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi. Ele falou com exclusividade ao Ponto Com News.
Olá, Ronaldo, um bom dia para você, bom dia aos seus telespectadores. Eu recebo hoje aqui o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Carlos Nardi. Ele traz uma notícia que é muito importante, não apenas para os paranaenses, mas para todos os brasileiros. As UPAs, as unidades de pronto atendimento, que passam a receber recursos que antes não estavam vindo. Doutor Antônio Carlos, bom dia, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Bom dia, é um prazer poder estar aqui e, de fato, trazendo boas notícias da gestão eficiente do ministro Ricardo Barros, à frente do Ministério da Saúde, economizando em 100 dias de governo 1 bilhão e 56 milhões de reais. Como ocorreu essa economia? Revisão de contratos, negociação com prestadores de serviço, fornecedores de medicamento, na aquisição austera, o corte de mais de 300 cargos comissionados no Ministério da Saúde, desta forma, de fato, fazendo uma gestão eficiente e eficaz e podendo reverter esta economia em serviço. Pois é, eu falei no início aqui das UPAs, essas unidades de pronto atendimento, e o senhor mesmo me informava agora há pouco que elas funcionam de uma forma tripartite, ou seja, os recursos do município, do Estado e da União. A verba da União não estava vindo para as UPAs. Exatamente. Nós temos 146 UPAs no Brasil que já estavam prontas, algumas delas em funcionamento e sem nenhum custeio da União. Com este recurso economizado, nós estamos financiando e nesta semana o ministro Ricardo Barros, com a equipe de secretários do Ministério, como hoje estaremos fazendo aqui em Curitiba, estamos habilitando 99 UPAs. Cada uma delas, no Brasil. Isso. No Paraná são 10 municípios que estavam com as suas UPAs funcionando sem nenhum custeio federal. Desta forma, a partir de hoje, eles passarão a receber R$300 mil por mês de custeio mensal, desonerando as prefeituras que estavam sobrecarregadas, principalmente agora em fim de mandato dos prefeitos, de forma que isso facilitará sobremaneira este custeio. E além destas UPAs, nós estamos também habilitando todos os leitos dos hospitais filantrópicos e santas casas. Então tem serviços de nutrição integral, unidade de terapia intensiva, adulta, neonatal, outros credenciamentos e habilitações de serviços nos filantrópicos e nas santas casas de todo o Brasil, que também passarão a receber, são mais de 500 milhões de reais que estarão sendo injetados no Sistema Único de Saúde por essa gestão eficiente. Bom, com a crise que se instalou no país, consequentemente se instalou também nos municípios, e esses municípios devem ter tido alguma dificuldade para manter as UPAs, não é? Muitas dificuldades, tanto que estamos, inclusive, com o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, trabalhando um pleito dos municípios, dos prefeitos, deputados e senadores, que estão trazendo para nós no Ministério, e o ministro Ricardo Barros tem feito audiências sucessivas nos órgãos de controle, para mudar também a questão do objeto dessas UPAs. Há UPAs que foram distorcidas, porque elas inicialmente foram geridas e pensadas para municípios acima de 200 mil habitantes. Nós vemos hoje distorções com UPAs em municípios de 40 mil habitantes, que não tem equipe mínima, que não tem escopo, que não tem profissionais e muito menos financiamento para mantê-la aberta como unidade de pronto atendimento com um grupo de profissionais. E isso estamos trabalhando para atender esse pleito dos prefeitos e da classe política como um todo, mas especialmente para servir a comunidade, colocando essas UPAs 12 horas ou 8 horas, ou transformando em unidade básica de saúde, centros de especialidade, para fazê-la funcionar em prol do cidadão. Bom, é claro que quem vinha sofrendo mais era o cidadão, aquele que não tem plano de saúde, que precisa muito da UPA e estava tendo essa dificuldade. A partir de agora, pelo menos 10 aqui no estado do Paraná passam a ter essa condição de funcionar com qualidade. Exatamente. Nós teremos esse custeio para esse funcionamento e queremos que com os próximos os passos da gestão do ministro Ricardo Barros, o presidente Temer tem feito um aporte de recurso financeiro grande no Ministério da Saúde para podermos cumprir e honrar com os compromissos. Pela primeira vez
há mais de 10 anos, nós teremos recurso para o teto de média e alta complexidade do Brasil ser custeado integralmente ainda no mês de dezembro, para que esses prefeitos que estão encerrando a gestão encerrem já com o dinheiro em conta. Eu acho que são esses passos e com mais economia nós estaremos gerando mais divisas e melhor acesso ao cidadão, não só em habilitações de serviços, mas em oferta de medicamentos, em serviços de saúde mental, de terapia ocupacional, o trabalho do combate ao Aedes aegypti, do Zika vírus. Todos esses trabalhos serão cofinanciados com aporte maior para que o cidadão seja o maior beneficiado. Bom, o Ministério da Saúde, não resta a menor discussão, é o ministério de maior orçamento da União, são mais de 130 bilhões para o ano que vem, é isso? Exatamente. E aí é preciso gestão, qualidade na administração. E é isso que o ministro tem colocado, dos 11 pontos de gestão que ele está fazendo, de prioridade na sua gestão do Ministério, a informação e a informatização para saber quanto cada real gasto no SUS foi produzido em prol do cidadão, além de trabalharmos a promoção e a prevenção da saúde, evitando o adoecimento da população. O ministro falou em rede nacional sobre essa economia com a informatização do sistema todo, o médico não vai ter que ficar escrevendo mais receitinha, aquela coisa toda, vai ser todo esse sistema informatizado, não é? Exatamente, estamos oferecendo o ESUS-AB, que é o sistema do prontuário eletrônico da atenção básica, para que até o dia 10 de dezembro deste ano, todos os municípios possam utilizá-lo e estar sendo ofertado esta melhoria de condição ao cidadão. E aqueles municípios que não puderem, não tiverem hardwares e softwares suficientes para gerar e rodar o cartão e o prontuário eletrônico, o Ministério aportará também, até o dia 10 de dezembro, recursos financeiros para que ele seja apto a essa modernização da gestão. Bacana. Doutor Antônio Carlos Nardi, secretário executivo do Ministério da Saúde, muito obrigado pela sua entrevista. Sucesso para vocês, para os paranaenses lá no Ministério da Saúde, tá? Para nós todos. Para nós todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Ronaldo, forte abraço para você. Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por trazer informações direto aí de Curitiba para a gente aqui em Maringá. Hoje com a participação especial de Antônio Carlos Nardi, um maringaense que está ali como secretário executivo do Ministério da Saúde. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com uma entrevista com o vereador eleito Mário Hosokawa. Eu vou contratar mais médicos para atender você nos postos de saúde e nas UPAs. E logo vai estar pronto o centro de especialidades. Só lá vão ser 60 médicos especialistas atendendo. Vai ficar bom, né, Batista? Olha, Silvio, a saúde de Maringá já é muito boa. Se a gente comparar com outras cidades, dá pra ver a diferença que você já fez. Colocou mais postos, fez UPAs, contratou mais médicos e agora vai melhorar ainda mais, Silvio. Olha, a gente fez, Batista, um cálculo e são mais de 8.000 consultas, cirurgias e procedimentos que vão acontecer no centro de especialidade todo mês. Para isso, ele vai funcionar das 7 da manhã até as 7 da noite. Vai diminuir bastante as filas, né? Ah, com certeza. Com 60 médicos trabalhando, vai ser rápido e precisa mesmo ajudar o povo que está aí esperando para fazer suas consultas e até pequenas cirurgias. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte.
É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Já passou da hora da Guarda Municipal de Maringá usar armas. A lei garante essa proteção aos agentes e à população. Nós vamos dobrar o número de guardas. Todos serão treinados para proteger o patrimônio público e ajudar no policiamento da cidade. A Guarda vai ser uma força auxiliar da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não adianta mais esperar que o governo do estado resolva a segurança da nossa cidade. Vamos juntos, vote 12. A gente está de volta com o Ponto com News e a gente recebe nesta manhã o vereador eleito Mário Hosokawa. O vereador Mário Hosokawa, na verdade, está de volta ao Legislativo maringaense a partir de 2017. Ele que já foi vereador em nossa cidade, foi presidente da Câmara e agora está com a gente para conversar um pouquinho sobre esse novo momento da política maringaense e também na sua trajetória política. Mário, seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os maringaenses e também da região que estão nos ouvindo. Eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de poder estar participando de vocês e principalmente agradecer aos maringaenses pela grande votação que eu tive nessa última eleição e assumir aquele compromisso, renovar o compromisso de que nós vamos continuar trabalhando por essa cidade, assim como eu fiz sempre como vereador, como vice-prefeito, como secretário. Então, eu fico muito grato à população de Maringá por esta oportunidade de continuar trabalhando por nossa cidade. O senhor esteve na Câmara já por 4 mandatos, isso ou 5? Na verdade, foram 5 mandatos. 5? Esse será o 6º mandato? Exatamente, 6º mandato, e eu tive um mandato que foi de vice-prefeito. E um mandato de vice-prefeito, exatamente. E aí, inclusive, depois ocupou o cargo como secretário? Exatamente. Antes, ainda quando era vice-prefeito, eu fui presidente do SAOP também, ocupei outros cargos também. Na atual legislatura, eu fui chefe de gabinete por 2 anos, depois fui ser o diretor do PROCON durante 1 ano e meio. O senhor, na última legislatura, que terminou 4 anos atrás, o senhor era o presidente da Câmara, foi o 5º mais votado naquelas eleições, obteve mais de 3.800 votos e por conta da legenda do PMDB não conseguiu retornar à Câmara. Aquele foi um momento bastante delicado na carreira política, né? Em virtude de tudo que o senhor tinha realizado na Câmara e não conseguir o mandato. Exatamente, foi um baque para mim, na verdade, né? Quando eu fui o presidente da Câmara, na condição de presidente da Câmara, eu disputei a reeleição, fui 4º mais votado, Ronaldo, 3.804 votos, aumentei em cerca de 30% a votação com relação à eleição anterior, mas não me elegi por causa do partido, do quociente eleitoral, então foi bastante triste para mim naquele momento, mas analisando hoje, Ronaldo, eu acho que Deus sabe o que faz, sabe? Acho que foi melhor eu ter ficado fora da Câmara, foi melhor eu ter ficado lá como chefe de gabinete, como diretor do PROCON, porque se eu estivesse lá dentro, iria sofrer naturalmente o desgaste que essa última Câmara sofreu. Então, eu acho que foi melhor para mim assim. E eu fiquei muito contente, Ronaldo, que eu fiz 3.804 votos naquela eleição. E dessa vez praticamente repeti a votação, fiz 3.746 votos. Foram pouquíssimas essa diferença, menos que eu tive. E sem ter a condição de estar no mandato, exatamente, 4 horas fora do mandato e como chefe de gabinete ali não é lugar onde ganha voto não, sabe? Porque ali é o para-choque do prefeito, então muitas das coisas a gente não pode deixar para o prefeito, jogar tudo para o prefeito. Então o chefe de gabinete tem que estar ali para segurar a coisa, tentar atender da melhor forma possível as pessoas e encaminhar para as secretarias competentes. Na época que o senhor foi presidente da Câmara, o senhor pegou a Câmara num momento bastante delicado e conseguiu reverter uma história, principalmente de gastos da Câmara, com problemas com diárias, com despesas diversas, com despesas até, eu recordo, uma das nossas conversas na época que o senhor era presidente, o senhor falando que tinha despesas absurdas, inclusive para fazer a jardinagem da Câmara.
Exato, em tudo, né? A Câmara tendo, por exemplo, um poço artesiano, não estava usando o poço artesiano e pagava um preço muito alto para usar a água da Sanepar. Então, o que nós fizemos? Para a limpeza, uso para os banheiros, tudo, nós passamos a utilizar o poço artesiano. Agora, água para a cozinha, para a copa, no caso, e também para uso para beber, por exemplo, nós utilizamos água da Sanepar. Então, houve uma redução drástica, por exemplo, a questão das diárias dos vereadores para viagem para Curitiba, para Brasília, para outra cidade, também cerca de 97% de redução. Então, não se viajando, não se gasta combustível. Não gastando combustível, logicamente, porque o veículo não viajou, então não tem o desgaste do veículo também. Então, a manutenção de veículo praticamente zerou. E outras de todas as áreas, por exemplo, corte de cargos comissionados. Nós tínhamos, não me lembro agora o número exato, mas acho que quase 200 cargos comissionados. Nós tivemos que fazer uma redução de quase 70% nos cargos comissionados, porque não cabia nos gabinetes, na verdade, né? Por exemplo, a assessoria de imprensa, você que conheceu lá a assessoria de imprensa, tinha o assessor de imprensa, que era um cargo comissionado, e tinha mais 9, 10 nomeados, no jurídico era a mesma coisa, em todo o setor onde tinha 4 mesas, 9 pessoas, 10 pessoas nomeadas. Então, não tinha. Então, qualquer pessoa sensata que assumisse a presidência tinha que fazer aqueles cortes, porque era um absurdo o que estava se gastando na Câmara. Aquele momento foi bastante difícil fazer esse enfrentamento, né? Hoje está mais tranquilo para os presidentes. Está mais tranquilo porque não há necessidade de fazer mais corte, mesmo porque não há como cortar. Então, hoje, cargo em comissão, por exemplo, lá no jurídico só tem o jurídico só. O procurador jurídico é um cargo comissionado de confiança do presidente. Na imprensa é a mesma coisa. Em todos os setores só tem cargo comissionado e os diretores, né? Onde tem o diretor que é cargo comissionado e o resto nós promovemos depois de muitos anos, fizemos o concurso público para preencher essas vagas. Então foi uma gestão bastante interessante, tive o apoio, logicamente, de muitos dos vereadores e nós fizemos uma alteração completa no organograma, né, da Câmara. Então isso continua até hoje, né? Ninguém aumentou, então as coisas continuam da forma como está. Mas nós sofremos bastante e tinha vereador que não aceitava essa questão de... Ele tinha 9, 10, 12 assessores para diminuir para 4. Então, eu sofri bastante, mas com o apoio dos demais vereadores eu consegui fazer isso. Digamos, uma parte da sua história política que certamente o orgulha. Exato. O que eu me orgulho muito e que eu não esqueço nunca, dentre muitas homenagens que eu recebi ao longo dessa vida pública, eu penso que é o único político de Maringá que recebeu uma homenagem do Observatório Social. Eu fui numa reunião surpresa, eu fui convidado para participar de uma reunião, quando na verdade a reunião era para me homenagear pelo trabalho que eu fiz naqueles 4 anos como presidente da Câmara. Um reconhecimento do Observatório Social, da Associação Comercial e do Conselho Comunitário de Segurança. Então isso me marcou bastante e eu fico grato até hoje, né, pela honraria, né, que eu tive, que eu recebi naquela oportunidade. Bom, o senhor retorna à Câmara agora a partir de 2017, após 4 anos ausente do Legislativo. E qual a motivação para retornar, para começar um 6º mandato? Bem, a motivação, Ronaldo, é a mesma motivação de sempre, quando eu reassumi, que eu fui reeleito, que eu assumi o cargo. Aliás, em todos os cargos onde eu assumi, mesmo não tendo conhecimento naquele momento de que forma que funcionava o setor, eu sempre entrei lá com a maior motivação para aprender aquilo que eu não sei. E lá na Câmara, eu penso que mais do que ninguém eu conheço com profundidade como é que funciona o Legislativo, como é que funciona o Executivo. Então, eu tenho uma facilidade para trabalhar nesse sentido, fazer esse relacionamento, embora a Câmara seja um órgão fiscalizador do Poder Executivo, mas manter um bom relacionamento com o Poder Executivo, porque para que a cidade vá bem, acho que tem que ter harmonia entre os poderes. Então, isso que nós fizemos, seja com o Poder Judiciário também, onde eu tenho um bom relacionamento, né? Então, nós pretendemos dar continuidade ao trabalho que sempre fizemos. Muitas pessoas perguntam, Mário, qual é o projeto que você quer apresentar? Logicamente, eu tenho muitos projetos que quero apresentar, muitas coisas que eu vejo que não está correto, está prejudicando a população, eu quero corrigir essas coisas, mas, acima de tudo, dar continuidade ao meu trabalho, que é ser o elo de ligação entre a população até o prefeito, no caso, o Poder Executivo. Eu penso que a função
de você ser a ponte, você ser o porta-voz da população, para que todas as reclamações, as reivindicações, as coisas erradas que a gente mesmo percebe, possam ser corrigidas. Eu acho que nós precisamos trabalhar bastante e eu gosto muito de fazer essa função, de ser a voz da população junto ao Poder Executivo. Isso, nesse caso, independe de quem está no Executivo? Independente de quem está no Executivo. Logicamente, qualquer um que seja o prefeito, eu acho que nós precisamos ter o respeito. Se a população elegeu essa pessoa para ser o prefeito, eu acho que cada um de nós, só como vereador, mas como cidadão, nós vamos respeitá-lo. Mas, logicamente, que nós vamos apoiá-lo, ajudá-lo em tudo aquilo que a gente puder ajudar, que seja bom para a população. Se o prefeito mandar um projeto que não seja de interesse da população, logicamente nós não vamos aceitar, nós vamos dialogar para que aquele projeto seja alterado, seja modificado, assim como nós fizemos com outros prefeitos, com o prefeito, principalmente o prefeito o Silvio Barros, né? Não sei se posso citar o nome dele aqui, mas quando o projeto era ruim, a gente chegava a conversar, prefeito, esse projeto não dá para aprovar. Nós não podemos, eu, por exemplo, eu não posso defender um projeto desse aí, porque não é bom para a população, vai prejudicar determinado segmento da sociedade. Então, a gente conversava, ou alterava, ou retirava de uma vez, ou a gente não aceitava votar. Esse diálogo e essa disposição, né, para negociar, para acertar, ajuda o Executivo também a aprimorar o seu trabalho, né? Exatamente, porque eu quero citar como exemplo, por exemplo, quando eu assumi a Câmara de Maringá, tinha ouvidoria. A ouvidoria, eu pensei, nós extinguimos a ouvidoria, por quê? Porque o ouvidor tem que ser o vereador. Né? O vereador foi eleito para ser o ouvidor da população, para que, como já disse, né, a gente possa apresentar projetos de interesse da população e, principalmente, fazer com que tudo aquilo que o ouvidor está ouvindo, o vereador ouvir e levar até o executivo, ou elaborar leis, né? Então, acho que essa função de ouvir a população é fundamental para que a gente possa realizar um bom trabalho. Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua disposição de estar com a gente, ter conversado conosco nesta manhã e sempre muito bem-vindo aqui na TV Maringá, no nosso jornal. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado à direção aqui da TV, o Vicente Marcelli, que eu conheci já. Então, eu quero agradecer a toda a direção e toda a sua equipe também, né, que sempre me recebeu com bastante carinho. E nesses 4 anos, a partir do ano que vem, eu quero ter o privilégio de vir muitas vezes aqui para conversar com a nossa população. Muito obrigado, um bom dia a todos. Nós conversamos com o vereador eleito, Mário Hosokawa, e após essa conversa, a gente traz as informações do mercado financeiro. Muito positiva a alta da Bolsa, que sobe mais 1,73%, alcançando 63.782 pontos, o maior patamar desde 3 de abril de 2012. O euro baixa e está sendo comercializado a R$ 3,53 e o dólar tem desvalorização diante do real, baixa também para R$ 3,18. A Bovespa dispara, puxada pela alta das ações da Vale e Petrobras, além do cenário internacional considerado positivo pelos investidores. No mês de outubro, a Bolsa acumulou alta de 9,2%, somando um avanço de 47% no que vai do ano. O mercado segue à espera da decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros previsto para hoje, com apostas no corte da Selic. No próximo bloco, você confere as informações sobre o esporte. A gente volta já com o Ponto com News. Ulisses Maia não responde nenhum processo e nunca foi condenado. Ulisses é ficha limpa, de verdade. Já o Silvio Barros responde a 19 processos por irregularidades na administração da prefeitura. Ele tem 5 condenações em segunda instância. Ou seja, foi condenado por um colegiado de juízes. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier,
a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028-2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Este sábado, no Arquitetando, um bate-papo sobre Maringá do futuro. Maringá é um símbolo do uso dos recursos da natureza. Maringá é uma cidade boa, mas precisamos continuar cuidando do seu futuro. Maringá conversando no presente para escrever um novo futuro. Maringá, uma cidade de gente feliz. Não perca, é sábado, 12h15, aqui na TV Maringá. Quarta-feira é dia da gente conversar por aqui sobre finanças pessoais. Professor, economista Daniel Santos está sempre com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Não é quase madrugada, né, Ronaldo? Não lembra do horário de verão, Daniel? Meu Deus, Senhor Jesus, né? Você sabe que o corpo humano demora 14 dias para se acostumar com o horário de verão, Ronaldo? Horário de verão, é verdade. 14 dias. 2 semanas é muito tempo. Depois, 2 semanas... Eu procuro não pensar nisso. E 2 semanas depois, quando você sai do horário de verão, também tem que pegar e se acostumar com ele quando volta, sim. né? Mas é muito mais fácil dormir 1 hora a mais, né, do que 1 hora a menos, né? Evidente. E é sobre isso o nosso tema de hoje. Bom, e a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com o horário de verão. A ideia mais ou menos é essa, porque quando a gente está pensando em horário de verão, todo mundo fala sobre a economia no sistema de energia nacional, que serão bilhões, etc. Isso é bonito, né? Mas para o consumidor, para nossa pessoa, nosso espectador em casa, ele não percebe esse benefício no bolso, porque ele está economizando, sim, mas para um sistema todo, né? E, obviamente... Na conta de luz, por exemplo, que é o que sempre a argumentação maior é a energia elétrica, tem uma economia e tal. Na conta de luz, às vezes, a gente nem sente a diferença. Exatamente. E não percebe por quê? Porque o consumo da gente é o mesmo, né? O que faz é que a nível de necessidade de energia a nível nacional ou regional diminui. E então, essa menor necessidade a nível nacional ou regional acaba dando uma economia na geração de energia elétrica, especialmente no verão, né? Quando nós temos, às vezes, eventualmente, um problema com chuvas, né? Já ocorreu no Brasil, já passamos um tempo sem chuvas e São Paulo sofreu muito, todo mundo se lembra disso, né? Nos anos anteriores. Aqui no Paraná nós tivemos muito menos problemas em relação a isso, mas o resto do Brasil sofreu bastante. Agora, como é que a gente pode pensar em fazer uso benéfico do horário de verão para a gente, né? Nós temos 1 hora a mais por dia. Vão ser 125 dias dessa vida com um dia mais longo, né? E ontem na universidade eu estava conversando com meus colegas e eles estavam assim... Não significa que aumentou para 25 horas o dia. Não, é só porque aumentou. a gente tem, digamos, mais tempo de sol e aí parece ter mais tempo produtivo. Exatamente. Para a maioria. Para a maioria, né? Para a maioria. E então as pessoas elas conseguem começar a imaginar que o uso da luz do dia vai também trazer benefícios em casa, né? Essa situação de troca de lâmpada já não é mais nem conversa possível hoje, porque já é mandatório, né? Afinal de contas, o que ocorre é que não existe mais lâmpadas incandescentes no mercado. Então, se alguém queimou a lâmpada, você vai ter que gastar uma pequena fortuna por lâmpada para comprar uma lâmpada agora fluorescente, né? Ou uma de LED. Mas existem outras formas de economia que são importantes, né? Eu estava conversando esses dias com a parte de engenheiro eletricista e então ele me disse o seguinte, que uma coisa bem interessante, que sabe aquela luz pequenina que fica no computador, na televisão, no ponto de internet, né? No micro-ondas em casa, cada um desses aparelhos, apesar de parecer que não está consumindo energia, ele está consumindo energia. E eu, por curiosidade, perguntei, mas quanto
aproximadamente. Ele me falou que numa residência normal de 4 pessoas, onde se fala em ter uma televisão, ok? Um micro-ondas, uma geladeira, um computador, se cada um desses aparelhos fosse desligado da tomada, né? A televisão, aquela caixa de recepção de internet, né? Ou de satélite, cada um desses fosse desligado, haveria uma economia de aproximadamente 20% na conta de energia. 20%? 20%. É bastante significativo. Muito, muito. Eu até peguei e falei assim, me dá uma informação, por favor. Ele me passou, olha, a parte de telefonia de satélite, por exemplo, custa 5% da conta de energia. E ontem à noite, eu falava agora há pouco, né, que os colegas na universidade estavam reclamando do calor, né, estavam muito quente, etc. E aí eu falei, mas então liga o ar-condicionado. Ele falou, não, mas aí a conta estoura. Eu falei, mas o que você faz então? Você pode fazer um trade-off, um custo de oportunidade. Então você vai economizar em alguma coisa para deixar de gastar naquilo que você não está utilizando, né? É bom pensar nisso. A pessoa passa o dia inteiro fora de casa, a televisão fica ligada na tomada junto com o satélite, não tem ninguém assistindo e está consumindo energia. Ele tira essa tomada e então essa redução de consumo, ele vai poder utilizar essa redução de consumo à noite ligando o ar-condicionado e sem efeito no bolso, né? Ou se tiver, vai ser um pouco efeito. Então, vai ser um efeito menor. Evidente. Exatamente, isso é importante pensar, né? Então, a luz do dia mais longa, ela traz benefícios, né? Fora a questão de que ele pode estender com certeza, trabalhar um pouco mais se ele quiser. Né? Existe uma oportunidade para isso também, né? Fazer exercício. Para quem pode, quem não estiver com o seu ligamento do joelho cruzado anterior o seu estourado. Caso, pelo menos por enquanto. O meu vai ter que esperar um pouco, mas exatamente isso, porque veja, se você sai do seu trabalho e vai fazer um exercício, uma caminhada, né? Não custa no bolso. O seu tênis não vai gastar muito mais se gastar se estivesse usando normalmente, né? Vai economizar em outras atividades físicas, em academia, por exemplo, também, que é importante fazer, mas uma caminhada é importante também resolver. E você, garantindo essa saúde física disposta, você também vai estar economizando com gastos com médicos, por exemplo, né? Com gastos com saúde. É uma prevenção. Não é que você deixe de procurar médicos, não, mas você não vai precisar fazer, né, um atendimento que seja focado em resolver problemas que você resolveria apenas com atividade física leve, né? Então, nós temos uma série de oportunidades que são importantes, né, de trazer qualidade de vida e também financeira apenas de um ponto de vista de mudança de hábito. Aproveita o horário de verão para mudar alguns hábitos. Exatamente. E depois que o horário voltar ao normal, você continua com os mesmos hábitos que fazem bem para você, fazem bem para a saúde. Então, desliga os pontos de energia que não são utilizados, né? Sai fazer uma caminhada, vai pedalar, né? Quem puder também, vai caminhar, né? E mude a forma como você enxerga o consumo de energia em casa, o consumo de recursos em casa. O dinheiro vai sobrar um pouco mais no bolso e vai poder até utilizá-lo em outras atividades ou ligando o ar à noite, para você poder durante o dia trabalhar com muito mais boa disposição. Professor Daniel, muito obrigado. Até semana que vem, um grande abraço. Esse é o professor Daniel Santos, sempre falando com a gente sobre finanças pessoais. E a gente encerra com a coluna de finanças pessoais, mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado pela sua companhia, um excelente dia. Amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã, a gente se fala. Até lá. Ponto Com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Muito bem-vindo a você que chegou agora, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Esse é o Café com Jornal, essa é a bancada mais bem informada do Brasil. Aqui tem Laura Ferreira, aqui tem Mauro Soares, aqui tem Ana Paula Rodrigues e tem a sua participação pelas redes sociais, endereços passando aqui o tempo todo. Daqui a pouquinho o nosso top 5, daqui a pouquinho muita informação com os nossos correspondentes e repórteres espalhados pelo Brasil e por todo o mundo. Agora é hora de conferir quais são as notícias que você precisa saber agora. Novas parcerias. Michel Temer é recebido pelo imperador japonês nesta manhã no horário local. O encontro durou quase meia hora. Nesta quarta-feira, o presidente também esteve com empresários estrangeiros em Tóquio. Temer apresentou o programa de concessões e declarou que o país é um novo Brasil. Logo mais, o político irá se encontrar com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.
Controle da inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje pela manutenção ou mudança da taxa Selic, atualmente em 14,25%. A expectativa é que seja anunciada a redução dos juros básicos da economia. Se confirmado, será o primeiro corte nos juros em 4 anos. Justiça. Traficante Fernandinho Beiramar é condenado a 30 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado pela Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão, ele foi o mandante pela morte e tortura do jovem Michel Anderson do Nascimento em 1999. Preso em Rondônia, Beiramar já tinha quase 320 anos acumulados de pena. Natureza. Vulcão Colima entra em erupção 2 vezes no México, expelindo nuvens de cinzas e fumaça. Apesar da intensa atividade, não há informações sobre cancelamento de voos. O México tem mais de 3.000 vulcões, mas apenas 14 são considerados ativos. O último encontro, o Band News TV transmite hoje, a partir das 10 horas da noite, o 3º debate presidencial dos Estados Unidos. O evento será realizado na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Os 2 candidatos deverão abordar temas como imigração, política externa e as recentes declarações polêmicas do republicano sobre as mulheres. Polêmica. Depois de o STJD suspender o resultado entre Fluminense e Flamengo, agora é a vez do Figueirense entrar com pedido de anulação da partida contra o líder Palmeiras. Segundo os dirigentes catarinenses, houve uma irregularidade na cobrança de lateral de Dudu e o lance originou um dos gols. O time paulista venceu o duelo por 2-1. Bom dia, meu marido chega cedo do trabalho, mas só dorme depois de ver o Café com Jornal, escreve a Raquel. Que legal, hein? Rio Preto, ontem 43 graus, aqui é muito seco, tá ruim de respirar. Gil do Coelho, gostei da postagem das pochetes, vou comprar uma pra mim. Agora tá caro, porque tá na moda, Gil. Verdade. Virou tema de alta costura verdade. a pochete. E olha, já, né? Wagner Moura recusou o papel de Sérgio Moro e disse que não interpreta bandido. Você vai saber mais sobre esse assunto daqui a pouquinho.